A bênção João de Deus, aqui, coração tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro, e hoje vamos falar do nosso Odair. Que será que ele é? Que coisa é essa chamada Odair? Eu fico pensando, assim, a esta altura do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, ou seja, após o jogo para o Red Bull Bragantino, que perdemos, e após uma sequência muito ruim, com derrota para o Grêmio, assim, para mim e para a maioria da torcida do Fluminense, estava em alta a hashtag Fora Odair. E aí o Odair simplesmente termina o mesmo primeiro turno, no qual fizemos a hashtag Fora Odair, nos deixando na Libertadores. Correto? Correto. E aí a sequência no segundo turno é exatamente a mesma. A tabela é a mesma. Bom, e aí já estamos quase fora da Libertadores no momento. Estamos em oitavo, não é? A Libertadores vai até o sexto. Sendo que tem o G4, que é o pessoal que vai direto para a Libertadores, e o quinto e o sexto colocados no Brasileirão vão disputar a pré-Libertadores. E aí, o que é que acontece? Acontece, então, que o Odair repete mais ou menos o que fez no primeiro turno. Sendo que, contra o Red Bull Bragantino, faz até pior. Porque se no primeiro jogo nós perdemos fora de casa, mesmo não havendo, no meu modo de ver, essa história nesse campeonato, já falei isso aqui mais de 1000 vezes, de jogar em casa, jogar fora de casa, o que pesa é o deslocamento, é ficar fora da família, às vezes 2 jogos fora, não é? Mas tinha isso, agora não tem mais, porque o Fluminense não está disputando Copa do Brasil nem Sul-Americana. Então é um jogo fora e um dentro. Eu acho que dá para ser assim, eu acho que não tem... Se tiver, pega uma sequência só com 2 jogos fora de casa. Fora isso, o Fluminense sempre pega um jogo fora de casa e um jogo dentro de casa. E isso não conta, porque não tem torcida. Então é um campeonato de campo neutro. Porque, como eu já disse, a imprensa anti-Flu vai divulgando na mídia, não é? Tudo o que é anti-Flu, insuflando a torcida adversária, provocando a ira da torcida adversária. Olha, esse aí é o time do tapetão. Esse é o time aí que o juiz está sempre apitando a favor. E se não apitar a favor, depois eles entram no tribunal e ganham no tapetão. Eram para ter sido rebaixados 50 vezes, não foram, porque ganham no tapetão. E a gente sabe que não é assim. Já expliquei aqui um vídeo. Vejam, por favor, o Fluminense não tem que pagar nenhuma Série B, certo? Mas vamos lá, voltando ao Odair, o que eu vejo é que o Odair, principalmente nesse jogo em que conseguimos empatar em 0-0 com o Bragantino, o Odair ele tem uma capacidade e que foi muito acentuada a esta altura do campeonato do primeiro turno, de complicar todos os jogos. Todo jogo o Odair arruma um jeito de encrespar com o adversário e encrespar o próprio time do Fluminense. Tanto é que mesmo nas sequências boas que levaram o Fluminense até o 4º lugar no Brasileirão, assim, eu não me lembro de o Fluminense ter jogado um partidaço. Mesmo goleando o Coritiba, são sempre jogos complicados, aquela coisa truncada. Não é verdade?
Então, você vê que ele tem essa capacidade de atrapalhar o adversário. Aí, quando pega um time da rabeira, como o Bragantino, que já é atrapalhado, ele não sabe o que fazer. Isso por quê? No meu modo de ver, apesar do Odair, no começo do ano, eu não tenho, assim, sinceramente, eu não tenho bronca do Odair. É uma raiva que dá e passa. Mas das opções que apareceram para o Fluminense no início do ano, eu achei o Odair melhor, até porque ele já tinha sido jogador do Fluminense. Então, o problema do Odair é o seguinte, ele arruma do goleiro até ali o antigo, camisa 8, né? O 7, 8, 9, 10 e 11. Tipo, quando chega ali os volantes, o meia direito e o meia esquerda, os volantes de criação e mais o ataque, aí o Odair se enrola. Mas defesa e volantes de contenção ou cabeça de área, aí ele arruma o time. Você vê que ele sacou o Dodge, do nada, sacou para dentro, né? Ele achou o Dodge, botou ali, junto com o Hudson, né? Agora, teve problema com os dois, trouxe esses dois garotos, o Martinelli e o André. Antes era o Iago, que teve uma contusão, tá fora, só volta ano que vem. Então, apesar do nosso Muriel, né, que falha em momentos cruciais, e é óbvio que o Marcos Felipe tem que ser o titular, basta ver a partida dele contra o Bragantino, se não fosse ele, fez cada defesaça, que exige uma leveza para fazer aquelas defesas que o peso pesado do Muriel não tem. E, apesar de Igor Julião, não é? Então, o problema do Odair, principalmente na parte ofensiva ali do Nenê para frente, se você imaginar o Fluminense jogando com 2 volantes de contenção ou 3 volantes de contenção e mais o Nenê à frente deles, com 2 atacantes, e aí vamos supor Wellington Silva e Luiz Henrique, tá? Já que o Fred é alguém que já faz parte, já é uma lenda tricolor, no bom sentido, já é um herói tricolor, mas nós não podemos mais contar com o Fred. O Fred é tipo Ganso, tem que entrar muito raramente. Então qual é o problema do Odair? Ele não consegue arrumar o time ali do Nenê para frente. Se ele joga com 3 volantes e aí bota o Nenê na frente com 2, né? Tipo um 4-3-3, 4 na defesa, 3 volantes, Nenê na frente e 2, seja Wellington Silva e Felipe Cardoso, seja Luca e Wellington Silva, seja Luca e Luiz Henrique, ele não, ou Marcos Paulo entrar aí, ele não consegue arrumar. Ele não consegue arrumar. Por quê? Primeiro que está batendo uma irregularidade no Nenê. Aí a gente não sabe por quê. Segundo, porque o Marcos Paulo tem tido atuações horrendas. A única coisa que ele fez de boa desde março foi contra o Internacional, que ele achou ali o Caio Paulista naquele gol, acho que foi o gol da virada. Então, qual é o problema do Odair em insistir com o Felipe Cardoso, em não chamar o Marcelo Henrique para uma conversa, tipo assim, garoto, você joga a bola, você não sabe dar um drible, você não tem que driblar na defesa, você tem que driblar no ataque. Não tem ninguém lá no Fluminense, além do Odair, que foi jogador, o Fred não pode conversar com esse garoto? O Fluminense está cheio de velho. É Muriel, é Ganso, é Matheus Ferraz, é Nenê, é Fred. Nenê e Fred não podem conversar com esse cara. Tem o Marcão, tem o próprio Odair, mas Nenê e Fred estão lá com ele e jogam na frente.
Pô, bicho, você pega a bola, você tem que partir que nem um foguete, que nem faz aquele Queno do Atlético Mineiro, que nem faz o PP do Grêmio. Porra! Qual a situação desse cara? Ah, muito craque no sub-20, no sub-23, como todos que vêm de Xerém. Mas no profissional o buraco é mais embaixo. Alguém tem que chegar no cara e falar, bicho, você sabe driblar. O bicho está pegando para você porque você está pensando que isso aqui é sub-20. Não é. Então deixa eu te dar um toque aqui. Porra, será que o Fred não pode aparecer e fazer isso? Será que o Nenê não pode aparecer e dar um toque para esse moleque? Que nota-se pela desenvoltura dele em campo que ele pode jogar como o Queno do Atlético Mineiro, como o PP do Grêmio. Pegar, partir a bola, vupt, direção, pressão o tempo todo, pá, 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 toda hora bola no Luiz Henrique, ele pá, avançando com tudo. Porra! Então, esse é o problema do Odair. Esse é o problema do Odair. Ele não saber arrumar o meio-campo, do meio-campo para frente, a parte ofensiva. A parte defensiva ele arrumou, apesar dele insistir no Muriel, não é? E o Igor Julião, ele barrou, tem que barrar mesmo pro Calegari. Agora, o grande problema do Odair, né, talvez seja porque ele não é que ele não consiga arrumar a parte ofensiva do Fluminense, mas é porque ele não tem peito para encarar os empresários que colocam os jogadores ali, como o próprio Marcos Paulo, que tem que jogar e está com a cabeça na Europa, como o Miguel, que está de vitrine, que não pode jogar, eu tenho certeza disso. E aí ele tem que se ver refém, porque tem profissionais lá e ele não pode ficar tirando moleques da base, porque tem Caio Paulista, tem Felipe Cardoso, tem o Wellington Silva e ele trouxe o Marcelo Henrique. Como que ele vai arrumar esse time se a gente já viu que esses jogadores não dão liga, eles não se entendem dentro de campo. E eles não se entendem dentro de campo por quê? Aí é problema do Odair. Mesmo que ele pegasse e desse uma de Abel Braga, de Tele Santana ou de Renato Gaúcho, sabe como é que esses três fariam? Me dá, eu quero esses 10 aqui da base, esses 10. Ah tá, bom, esse aqui é o Miguel. O Miguel, esse que você quer, é o que está ali que fica de vitrine, que você vê em todos os jogos. Ele não pode jogar não, os empresários falaram que ele já jogou as partidas que tinha que jogar. Tá? Ó, esse segundo aqui que você quer já tá, também. É o Luiz Henrique. Tá? Ah, os outros são Martinelli, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom, sabe o que ele ia fazer? Devolve o Miguel. Para ficar de vitrine eu não quero jogador para entrar. Esses treinadores que eu falei, Abel Braga, Renato Gaúcho, Tele Santana, que já foi desta para melhor, fariam isso. Mas o Odair não tem peito para isso. Então, isso é um problema do Odair, que se ele é técnico, ele tem que olhar para as divisões de base e tem que encarar os treinadores das divisões de base e chegar lá e falar, não, vou pegar esse aí sim. Aí tem que encarar empresário, entendeu? Tem que encarar supervisor, tem que encarar presidente, não é? Tudo em prol do Fluminense. Mas o Odair em si, como treinador, ele não é um mau treinador. Eu já pensei, será que o Odair é um péssimo treinador? Não, não é péssimo. Primeiro que ele é um psicólogo natural, é um ex-jogador, ele é um cara que consegue fazer com que o elenco feche com ele. Ele se especializa em perturbar certos times, mas não conseguiu ainda dar o pulo do gato, que é perturbar todos os times. Por exemplo, o time que mais dá trabalho é o Flamengo, mesmo na época do Jesus, sempre foi o Fluminense do Odair. Mas depois o Fluminense pega um Bragantino, pega um Atlético Goianiense e toma vareio, ou passeio, mesmo que não tome goleada. Agora, o problema do Odair, talvez ele mantenha o Muriel, porque o Muriel ele não quer, não é? Já barrou o Ganso, já barrou o Matheus Ferraz. Então, Muriel, Fred
E Nenê, ele não pode ficar barrando. Não é? Que ele sabe que são os criadores de casa, são os velhos. São os 5 velhos. E ainda tem o Digão. 6. Não é? Se já não tem mais um aí que eu já esqueci. Então, o problema do Odair é, assim, ele não deu o pulo do gato. Ele pegou o Flamengo, sacou a maneira do Flamengo jogar, a do Atlético Mineiro, a do Internacional, não é verdade? O Corinthians, mas ele ainda não é aquele treinador. Então, será que ele é um treinador ruim? Não é. Um treinador sortudo, um treinador estudioso e sortudo, que ainda não teve a sua visão, ainda não teve aquele pá, é isso que eu tenho que fazer. Além de, é claro, ter peito para meter a mão na divisão de base. Então, será que ele é aquele treinador que vai estourar como grande treinador porque tem sorte e é estudioso e tem a capacidade de ser querido pelo elenco? Ou será que ele será um treinador mediano, medíocre, que vai ficar aí pelo resto da vida, não é? Indo para a Arábia, voltando, aí vai para a China, volta, aí chega aqui, treina um time pequeno, aí treina um time médio, aí treina um time grande, cai, não é? Para mim, o Odair não é um mau treinador. Mas não sei ainda se ele será um bom treinador. As minhas opções sempre foram, em primeiro lugar, Renato Gaúcho, em segundo, Leomir, esse mesmo, que não cansa de ser auxiliar do Abel Braga, que dirigiu o Internacional, perdendo pra gente. Mas veio quem veio, Odair. Ok. Agora, o detalhe é o seguinte, eu não sei se o Odair, eu não sei não, para uma coisa o Odair não está pronto. Se o Fluminense continuar a despencar, eu não vou retirar o que eu falei aqui, que ele é um técnico que tem futuro. Contingências, eu acho que pode ser que ele bote a gente de volta no G4. Então o meu medo é, faltando um mês para o campeonato terminar, praticamente 4 rodadas, um jogo por semana, um mês tem 4 semanas, é o Odair deixar a gente ali em 16º, por exemplo. Esse aqui é o problema. Aí ele não é um treinador ainda em condições de fazer como o Cuca fez em 2009, fechar com o Fred, ter que ganhar 9 ou 10 jogos e sair e tirar o time. Aí ele não é um treinador, para isso ainda não é. Entenderam o que eu quero dizer? Então, eu acho que meu recado era esse. A minha opinião sobre as atitudes de Odair com relação aos jogadores que estão ali no plantel e aos que ele deveria meter a mão, que estão na divisão de base, e puxar, e os que estão ali e dispensar, não é? Como Felipe Cardoso, que é horrendo, e como Miguel. Bom, já que eu não posso tocar no Miguel, o que ele vai ficar fazendo aqui? Né? Aí pode ser que ele não queira desestabilizar o grupo, entendeu? Esse tipo de coisa, não é? Mas tinha um Ourinho lá, né? Para quem vê os bastidores do Fluminense, todo inteirado lá com todo mundo, né? Puxando o saco de todo mundo, mas botaram ele para, né? Então, não sei. Eu não sei. Nessa relação dele com os jogadores, eu não sei se ele barrar o Muriel, se ele vai ser mal visto por causa disso. Vocês estão me entendendo? Até porque todo mundo gosta muito lá do Marcos Felipe. Tá ok? Então a minha análise é essa, mesmo que o Fluminense vá parar em 16º, faltando 4 rodadas para o fim do campeonato, o Odair é um bom treinador, é um treinador de futuro. Não é o meu treinador ideal se o Fluminense for, por exemplo, quiser ser campeão brasileiro, quiser ser campeão carioca, quiser ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, é Renato Gaúcho, não é Odair. Odair é um técnico ainda em vias de desenvolvimento, mas perigoso. Perigoso porque se o Fluminense cair até 16º, faltando um mês para o campeonato acabar,
Ou seja, agora, em janeiro, né? O campeonato termina em fevereiro. Então, se daqui a um mês o Fluminense continuar despencando, o Odair não tira o Fluminense. Ele não tem ainda esta capacidade. Para mim, então, não, mesmo que isso aconteça, eu digo que ele é um bom treinador. Mas ainda não é um treinador tão bom, por exemplo, quanto o Cuca. Ok? Ou quanto aquele do Atlético Goianiense, que agora está no Corinthians. Que eu esqueci o nome agora e também não me interessa lembrar. Wagner Mancini, tá bom? Então é isso, meus caros tricolores. Tá certo? Recado dado. Peço que, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, curtam, compartilhem, comentem. Comentem lá também no Twitter. Tá certo? E aos meus queridos inscritos e inscritas no canal, fica aqui o meu muito obrigado pela força. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.